Olá, pessoal! No Plantão Cuidando da Gente, da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem um controle dos lotes que chegam para assegurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá. Olá, você que nos acompanha pelo RDTV. Já pensou resolver uma questão que demandaria anos na justiça de uma forma um pouco mais leve e conciliativa? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre resolução de conflitos extrajudiciais. Para isso a gente tem aqui a nossa convidada, Michele Donegá, que é advogada e especialista no assunto. Michele, muito bem-vinda ao RDTV. E eu já gostaria de saber primeiro o que é a mediação de conflitos. Sim, eu quero agradecer primeiro esse espaço que é muito importante, a mediação vem ganhando cada vez mais, está sendo bem impulsionada, depois da resolução de 2010, a 2015, 2010, do Conselho Nacional de Justiça. Aí o Judiciário impulsionou a mediação. Aí veio a lei em 2015, estabelecendo os métodos adequados de solução de conflitos. E aí, em 2016, o novo Código de Processo Civil estabeleceu a mediação como uma das etapas do processo. E surgiram, e vem surgindo cada vez mais a procura por esse método de resolução, que é bastante eficiente. Por quê? Porque nele são as partes que constroem o acordo. Então, as partes orientadas pelos seus advogados, e o mediador auxiliando na construção desses acordos de forma eficiente com segurança jurídica. Então a mediação ela vem ganhando esses espaços no judiciário e também por meio de empresas e câmaras privadas. Certo. E quais são as vantagens de buscar acordos dessa forma? Qual o benefício disso para quem está com alguma situação conflituosa ali que precisa resolver? O custo é menor que o judiciário, porque quando você vai ingressar com uma demanda no judiciário, você tem as custas processuais e tem o tempo, Muitas vezes o processo demora, se arrasta por anos uma batalha judicial. E isso também desgasta emocionalmente as partes. Então, na mediação, nos acordos, nas práticas colaborativas, que é método também de solução consensual, o custo é menor. O custo financeiro, o investimento é menor e você resolve num tempo mais curto. E participa ativamente da construção daquele acordo. Então, é bastante vantajoso. Certo. E as maiores demandas, assim, vêm de que área? As maiores demandas que nós percebemos aqui no nosso estado e no Brasil de um modo geral, são conflitos familiares e empresas, que na maioria das empresas ainda no Brasil são empresas familiares. Então, têm sido as maiores demandas, mas é importante dizer que a mediação vem crescendo também. Nós temos a mediação penal, nós temos a mediação em acordos trabalhistas, inclusive a Justiça do Trabalho tem um centro de mediação para fazer acordos. Então, embora a demanda ainda seja conflitos familiares e societários, a gente tem também aí uma expansão em outras áreas. Por que as pessoas preferem procurar a resolução de conflito ali para questões familiares, Por que não buscar o judiciário? O que você percebe pela prática mesmo desses casos? Eu percebo pela facilidade, eu acho que a gente poderia usar a palavra do empoderamento. A parte que está envolvida, ela é ouvida, ela participa ativamente, ela que marca os horários da reunião, é diferente de uma agenda. No judiciário, você cumpre a agenda do Poder Judiciário.
né? Quando você vai para uma audiência, mesmo que você ainda não quer sentar ali com a outra parte para conversar sobre a questão, mas a lei impõe que seja feito dessa forma. E na mediação, não. Na mediação, as partes é que vão agendar o melhor horário, elas podem ser ouvidas separadamente, em um momento mais oportuno, aí nós reunimos com os advogados para firmar o acordo. Então, a parte ela tem mais liberdade para expressar os seus sentimentos, as suas necessidades e, a partir daí, construir um acordo. E o que é decidido ali entre as partes com o mediador? Esse acordo, ele tem um valor jurídico, assim como se fosse uma decisão lá de um juiz, um tribunal? Sim, ele tem valor jurídico, as partes podem assinar o acordo e reconhecer firma, e se isso bastar para elas, está tudo bem. Ou, se quiserem, o acordo é firmado na empresa e depois homologado em juízo. Tem algumas técnicas que têm sido popularizadas, que até o próprio judiciário tem usado, né, para resolver conflitos, como a constelação familiar. Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa técnica. Sim, nós, na formação, né, porque é uma contínua formação mediador, então o que nós observamos é que nós precisávamos, de alguma forma, tocar as partes, né, no sentido da parte trazer à mesa, que é a mesa de negociação que a gente fala, as questões sem colocar barreiras. Então, não é uma situação em que você chega para uma reunião, tem acordo, não tem acordo, todo mundo levanta e vai embora. Mas para que haja essa sensibilização, para que as pessoas de fato coloquem as questões importantes, que realmente há o seu interesse em resolver a mesa, era necessário que nós utilizássemos outras técnicas, além das técnicas de mediação. Então, a constelação familiar é uma delas. Então, a constelação, ela auxilia por quê? A partir do momento em que as partes se dispõem, lembrando que tudo isso, nós estamos levando em consideração que é voluntário, de acordo com a disposição das partes, se elas concordarem, não é obrigatório, né? Mas é oferecido. Então, a parte tem uma reunião e ali é aplicada a técnica de constelação. A parte pode ver como espectador o conflito. E isso pode auxiliar, enxergando melhor o conflito, a resolver de forma definitiva. Então, a constelação familiar, ela tem auxiliado muito para que as partes estejam preparadas para construir acordos seguros, eficientes e conscientes. A gente fala muito de acordos sustentáveis, né? Que é aquele acordo quando eu vejo o conflito, eu vejo realmente o que eu quero, qual que é o sentimento que aquela situação conflituosa me trouxe. Quando eu consigo enxergar isso de uma forma bastante clara, eu construo um acordo mais eficiente, né? E eu sei que é um acordo que vai se sustentar. É isso. Tem uma outra técnica, né? A justiça restaurativa. Qual a diferença entre uma e outra? E o que é mais recomendado para alguns conflitos familiares? Isso, a justiça restaurativa, ela tem auxiliado muito também na questão de entender o conflito como um fato social. Porque quando há uma briga, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo aqui da violência doméstica, que a gente, né, tem trabalhos aqui no Poder Judiciário com a justiça restaurativa envolvendo violência doméstica, importantíssimos, muito relevantes para a família. Então, aquela situação de violência doméstica, ela não impacta só a mulher que foi agredida. Ela impacta os filhos, ela impacta a família da mulher que foi agredida, ela impacta a família do companheiro que muitas vezes não concorda com aquele comportamento. A justiça restaurativa analisa o fato, o conflito, nesse caso penal, né, a partir de todas as pessoas impactadas pelo conflito. E a partir disso procura restaurar as relações. Não significa que o acusado, né, o agressor, ficará livre da pena de forma alguma, mas ela é muito eficiente porque ela evita com que ele volte a delinquir, ele volte a reincidir naquela violência. E isso é importante para nós, porque se num dado momento
a Maria foi agredida, se não há um tratamento adequado em relação a essa questão, junto ao agressor, a Maria, os filhos da Maria, os seus parentes, a tendência é que o agressor cumpra a pena, mas volte a delinquir. A tendência é que a Maria, se aquilo não for realmente adequadamente tratado e a justiça restaurativa propõe isso, a tendência é que nos próximos relacionamentos ela não consiga se libertar do trauma totalmente. Então, são técnicas diferentes, mas que buscam a mesma coisa, que é a pacificação do conflito, que é a resolução do conflito. Certo. E qual o papel da comunicação não violenta nesse processo? Eu diria que a comunicação não violenta é a base que nós utilizamos como mediadores, como negociadores, consteladores. É a base do nosso trabalho, né? Porque a comunicação não violenta, ela vai trabalhar o diálogo, a comunicação. O Marshall Rosenberg, que desenvolveu a técnica, tem um livro, inclusive, né, que é o livro da comunicação não violenta, ele observou que a nossa natureza é compassiva. Mas à medida com que nós vamos nos envolvendo com as outras pessoas, nos relacionamos, nós nos tornamos agressivos. E há uma cultura milenar de esconder sentimentos. Nós aprendemos e somos educados da seguinte forma, de que se eu mostro os meus sentimentos, se eu exponho as minhas necessidades, eu sou fraco. Então eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. E isso virou sinônimo de agressividade. Então a comunicação não violenta, ela propõe virar a chave. Eu posso ser respeitoso com quem discorda de mim. Eu posso ser gentil com uma pessoa, ainda que eu não concorde com as suas ideias. Então a proposta da comunicação não violenta seja gentil com as pessoas e firme com o problema, é separar as pessoas do problema. Então, ela é a base que nós utilizamos quando nós conversamos com as partes que procuram a mediação, a constelação, né? O que aconteceu? Questão, observação. O que você sentiu diante do que te aconteceu? Sentimento. Qual é a sua necessidade? Quer dizer, como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você enxerga que essa situação poderia ser resolvida? Através de perguntas abertas. Eu estou usando a técnica de comunicação não violenta para que a parte me dê as informações necessárias para que eu possa auxiliar no acordo. E por último, qual é o seu pedido? O que você gostaria de pedir para o outro? Eu vou te dar um exemplo bem didático, que até para ficar para o pessoal. Então, são esses quatro pilares: observação, sentimento, necessidade e pedido. Vou exemplificar algo muito comum. Um casal, a mulher se sente sobrecarregada. Nós mulheres, né? Multipapéis, multifunções. E nós amamos o nosso companheiro, mas nós gostaríamos, no nosso íntimo, que ele nos auxiliasse mais. Ou um colega de trabalho. Você está sobrecarregado e você gostaria, você adora aquele seu colega de trabalho. Mas você gostaria que ela te auxiliasse. Mas você não fala isso para o seu companheiro. Você não pede isso para ele. Por quê? Você, educada, esconde o sentimento. Imagina, ele que tem que perceber. Imagina, a minha colega que tinha que ver, só que dentro de você vai criando uma animosidade. Nós não falamos para o companheiro, eu preciso que você me ajude. Mas nós externamos esse sentimento por meio de comportamento. Não olha, emburra, dá resposta atravessada, e a gente faz isso com os colegas de trabalho também. A proposta da comunicação não violenta você não é fraco porque está expondo a sua necessidade ou porque pediu para o seu companheiro te ajudar. Eu preciso que você me ajude. E eu preciso que você me ajude porque eu estou me sentindo sobrecarregada. Então, se você puder ficar com essa parte das tarefas de casa ou no colega de trabalho, se você puder fazer essa parte, ou eu gostaria de alinhar com você para a gente dividir. Porque aí eu acho que vai ficar bom para mim,
eu acho que vai ficar bom para você e ninguém fica sobrecarregado. Mas veja, na comunicação não violenta, você chama para si. Você fala em primeira pessoa. Eu me sinto assim. Eu preciso de você, que você me auxilie. Quando nós não fazemos isso, nós vamos fazer, só que de forma agressiva e que provoca conflito. Por isso que muitas vezes o casamento se desgasta. Porque é aquela sensação que a gente fala entre aspas, você vai engolindo a situação, engolindo, né? Ele casado comigo há 15 anos, há 10 anos, há 7 anos e ainda não sabe o que eu preciso? Ele tinha que saber. Ela tinha que saber, né? E aquilo vai criando uma animosidade, vai desgastando, deteriorando a relação. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Ela tinha que saber, aí todo dia você vai para o trabalho, aquele ambiente tenso. Por quê? Porque você tem uma necessidade não atendida, que é dividir as suas atividades, algumas questões com o seu colega de trabalho. Mas você não faz isso aí, não olha direito, não responde direito, achando que assim o outro vai perceber e se toca. Quem sabe assim se toca. Mas na verdade não resolve. O que resolve é virar a chave. É difícil, porque nós somos educados assim. Mas expor sentimento, expor necessidade, assumir responsabilidades, que a proposta da comunicação não violenta é a forma mais eficiente de resolver conflitos. Certo. Michele, muito obrigada pela sua presença. E se você quiser usar esses minutos finais para se despedir, também para abordar algum tema que a gente não tem abordado aqui, fica à vontade. Sim, eu acho que eu agradeço muito esse espaço, eu acho que as pessoas estão buscando realmente cada vez mais, né, resolver os seus conflitos. E dizer para vocês que além dos acordos e tudo mais, existem muitos workshops, treinamentos. A comunicação não violenta, por exemplo, tem sido muito utilizada quando as empresas abraçam a escola de liderança, formação de líderes. Por quê? Porque nós chegamos num ponto que a gente não consegue mais, nós estamos desgastados e doentes emocionalmente. Então nós precisamos de outras ferramentas mais saudáveis para resolver as nossas questões. Os conflitos não vão acabar, mas eles não precisam ser necessariamente uma guerra. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos também que nos acompanham pelo RDTV e lembrar da importância do uso de máscaras faciais para prevenir o contágio da Covid-19. Aqui no estúdio nós estávamos em uma distância segura, né, um pouquinho mais de 1,5 metro, e por isso a gente pôde gravar sem as nossas máscaras, mas logo vamos colocar e muito obrigada, nos acompanhe. O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar.